Israel pecou contra Deus e Deus disse para Moisés que a partir daquele momento não iria com ele, mas mandaria um anjo. Moisés disse: Senhor, se o Senhor não for, nós não sairemos daqui. Da mesma forma, o Senhor não se mão pesada aos discípulos e muitos saíram, e o Senhor só ficou os 12 discípulos, e o Senhor olha para ele e disse: não quer ir também não? Pedro disse: para onde iremos nós se só o Senhor tem palavra do céu? Aleluia! Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. O que eu quero dizer com isso? Que foi cantado nessa noite, que sem Deus não dá. Nem vá, nem tente sem Deus. Amém? Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Neemias. Glória a Deus. Quero nessa noite falar sobre recomeço, reconstrução, força, fé, coragem e determinação. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para nós nessa noite. Sei que o tempo está um pouco frio, mas não está tão frio assim. Nós temos que nos acostumar e nos adaptar tanto com o frio como com o calor. O apóstolo Paulo disse que ele sabia viver de tudo. Sabia estar bem, sabia estar com fome, sabia estar de barriga cheia. Em todas as coisas ele era mais que vencedor. Neemias capítulo 2. Perdão, capítulo 1, versículo 2. Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus: Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Amém? Podeis assentar. Meus amados, meus irmãos, nessa noite nós estamos diante de uma palavra, uma história muito linda, e que eu gosto, e para mim é uma das figuras bíblicas, ou um dos personagens bíblicos, que eu acredito que teve coragem, fé e força para seguir avante com aquilo que Deus colocou no seu coração. Neemias, ele nasceu no exílio babilônico. Israel é levado para a Babilônia, passa lá 70 anos, se não me foge a memória, os irmãos me ajudem. Passa lá 70 anos no exílio babilônico. Só que Neemias, ele não foi um dos que nasceram lá na Babilônia. Não foi aquele que foi levado, mas ele nasceu lá. Mas filho de judeu, filho de Jerusalém, filho de Israel. A Bíblia diz que quando acaba o exílio babilônico, está tudo destruído. Os muros de Jerusalém destruídos, Jerusalém pegada a fogo, o povo vivendo em miséria, o
povo estava sofrendo, e a Bíblia diz que um certo homem por nome Anani chegou diante de Neemias, e Neemias vai correndo e pergunta como era que estava a terra onde os pais dele foram enterrados. Como é que está Jerusalém? Como é que está o povo de Jerusalém? A Bíblia diz que aquele homem começa a contar o que estava acontecendo. Diz: olha, os muros estão queimados, derrubados de Jerusalém. O povo vivendo em grande miséria e desprezo. Está tudo acabado. Não tem mais jeito. E a Bíblia diz que Neemias chora. Neemias sofre por dentro a angústia. E ele tem a sensibilidade em saber que ele estava bem, mas havia um povo, que era o povo de Deus, que estavam passando mal. Era um povo que vivia em miséria, e a cidade santa Jerusalém estava totalmente destruída. E isso não agradou o seu coração. O que eu aprendo com isso aqui, só para começar a introduzir o texto, é que, amados irmãos, nós devemos nos condoer, nós devemos sentir com a miséria dos outros, sabendo nós que tem solução para aqueles que estão na miséria, para aqueles que estão no desprezo, e para aquilo que você olha e diz: não tem jeito. Talvez aos olhos do homem não, mas aos olhos divinos sim. Estamos nessa geração precisando de homens, mulheres, jovens, pessoas que tenham uma visão que teve Neemias, que tenham a coragem que Neemias teve. A Bíblia diz que a partir daquele momento Neemias passou muito tempo angustiado, muitos dias angustiado. E a Bíblia diz que uma das coisas que ele faz, que é muito lindo e precioso, é buscar a presença de Deus. É orar a Deus, buscar uma solução. A solução não estava no homem, mas estava em Deus. Foi cantado nessa noite pelo nosso irmão Luana, aqui, que não adianta nós termos fama se não temos Deus. Vivemos sem fama, vivemos no anonimato, vivemos, mas sem Deus não dá. Aleluia! Verdade. Que adianta ganharmos o mundo inteiro e perder a nossa alma? Que adianta termos de tudo e não termos paz? Que adianta termos riqueza, irmãos, e não termos a paz que hoje temos? Quantas pessoas nos dias de hoje, e nós presenciamos nesses dias um grande acontecimento no Rio Grande do Sul, e eu observo uma coisa que eu fiquei imaginando durante esses dias. Existem pessoas naquele lugar que até agora estão olhando para um lado e para o outro, tentando reconstruir, tentando ver como é que vai começar, por onde vai começar e de que forma vai começar. E nós já construímos, já começamos e já recomeçamos. E estamos de pé nessa noite, por isso temos que glorificar e adorar o nome do Senhor. Neemias ora a Deus. Neemias ora a Deus. E uma das coisas mais lindas que eu acho é que Neemias reconhece que a situação daquele povo era por causa do pecado dele. E ele se inclui e diz: Senhor, estamos assim porque pecamos contra ti. Mas não impute o nosso pecado, porque Tu és grande, Senhor. Tu és poderoso, Tu és misericordioso. Estamos aqui. Amados irmãos, o homem, ele tem que ser como Neemias. Primeiro, ter sensibilidade. Primeiro, ter um coração aquebrantado de chorar, de clamar, de buscar a Deus. Ter um coração aquebrantado. Primeira coisa que ele teve, seu coração aquebrantado. Segunda coisa que ele teve, que todos nós devemos ter, reconhecer que erramos, que pecamos, que somos pecadores. Ele foi logo dizendo: Senhor, se estamos nessa situação, eu, teu servo aqui, e todos os teus servos estão na miséria, é porque pecamos contra ti, Senhor.
Mas existe uma promessa, Senhor, aleluia, que o Senhor fez a Moisés, que o Senhor fez aos profetas e que fez a todos, Senhor, que a sua descendência durará para sempre. Aleluia! Deus nos ajuda. A Bíblia diz que no mês de Nissan estava tendo festa e o rei daquela época era o rei, o nome dele é meio difícil de falar, Artaxerxes, e ele servia ao rei, Neemias servia ao rei, vinho ao rei. E a Bíblia diz que quando Neemias vai um dia servir vinho ao rei, irmão Alex, o rei olha para Neemias e diz: por que você está triste? Venho percebendo que há muito tempo o teu semblante não é bom. E que a sua tristeza não é exterior, mas é interior, é dentro de você. Me diga o que você quer. Tudo aquilo que você me pediu hoje eu te darei, Neemias. Aleluia! E orado a Deus, pedindo a Deus para comover o coração do rei. E o rei disse: me diz o que você quer e eu te darei. A Bíblia diz: sabe o que ele fez, meus amados irmãos? Se fosse eu, hein, irmão? Nós iríamos pedir, né? Riqueza, glória, poder. Sabe o que ele fez? A Bíblia diz que ele saiu da presença do rei e foi orar a Deus. Aleluia! Deus me ajude, porque eu tenho um projeto que o Senhor colocou no meu coração. É o projeto de reconstruir Jerusalém, os muros de Jerusalém, é reconstruir a cidade, é recomeçar, é mudar tudo de novo. Meu Deus, me ajuda. A Bíblia diz que ele vai diante do rei e disse: meu Senhor, a terra que meus pais foram enterrados, onde é o sepulcro dos meus pais, está assolado e destruído. E eu te peço, me envia até Judá, para que eu vá reconstruir aquela cidade, aqueles muros, para que eu vá lá conversar com aquele povo. E ainda te peço mais, meu rei, manda cartas, decretos, para os reis vizinhos me ajudarem com madeiras, com cimento, talvez nos dias de hoje, com material para reconstruir. E aquele rei assim fez. Pode ir, está com a bênção na mão. Imagine Neemias saindo dali e indo em destino a Jerusalém, montado em seu cavalo. A Bíblia diz que o rei dá uma comitiva de exército a ele, pessoas que estejam com ele para ajudar na reconstrução de Jerusalém, porque ele era um homem temente a Deus. A Bíblia diz que ele chega em Jerusalém e ninguém entendeu nada. Sabe por quê? Porque ele nunca falou a ninguém da sua comitiva, e nem a ninguém, quando ele chegou em Jerusalém, o que estava no seu coração. Verdade. Ele não disse o que ele ia fazer, estava entre ele e Deus. Ei, existem coisas em nossa vida que é entre eu e Deus, entre você e Deus. Tome cuidado que você vai contar para os outros, porque vai existir em nosso meio Sanbalat e Tobias. Quem foi Sanbalat e Tobias, ou quem era Sanbalat e Tobias? Eram aqueles que queriam atrapalhar a missão do homem de Deus, de Neemias. A Bíblia diz que quando ele entrega as cartas aos reis vizinhos, Sanbalat e Tobias ouvem isso e se ira contra Neemias e se levanta contra o homem de Deus. Mas o homem que é de Deus, ele